Bom, pessoal, antes de começar, a gente tem que saber o que é só uma revisão bem por cima. Para falar do grupo SO2, a gente tem que entender o que é uma transformação ortogonal. Uma transformação ortogonal, ela preserva o produto interno, ou seja, o produto escalar de dois vetores. Mas entenda por produto interno, porque você pode ter um vetor que seja um polinômio e outras coisas, tá? Mas vamos pensar aqui só em vetor da geometria analítica. Na geometria analítica, o produto interno é um produto escalar. Então, uma transformação ortogonal preserva o produto interno. Ou seja, a gente tem um vetor azul e o vetor amarelo e o ângulo entre eles. Aí você tem lá V1, produto escalar com V2, né? Isso daí é módulo de V1 vezes módulo de V2, que é igual ao cosseno entre eles. Preservar o produto interno, o produto escalar, quer dizer que sobre qualquer transformação que você vai fazer aqui, que é no caso rotacionar, não vai mudar nem a magnitude dos vetores e nem o ângulo entre eles. Isso é bom, porque você consegue descrever um corpo rígido, né? É isso, literalmente. Você tem dois pontos entre eles, esses pontos não vão mudar, né? Ele não vai se deformar. Então, um ponto é descrito por um vetor e o outro ponto por outro vetor. Tá bom? Então, sobre uma transformação ortogonal, aqui no caso, essa transformação é uma rotação. A rotação, ela preserva o produto interno. Uma transformação ortogonal, nesse caso, rotação, vai preservar o produto interno. Então, o que é esse grupo SO2? A gente vai por partes aqui, tá? É o grupo que representa todas as possíveis rotações no plano. Então, esse 2 vem de duas dimensões. E ele é um grupo de Lie. Eu não vou entrar em detalhes aqui que é um grupo de Lie. É um tópico avançado, mas a gente vai ver como que demonstra que esse grupo é um grupo, né? Que as rotações no plano formam uma estrutura de grupo. Então a gente pode pensar o seguinte, você tem lá o conjunto dos inteiros, né? Sobre a operação de soma forma um grupo, né? Aqui você tem o conjunto de todas as possíveis rotações ou as posições que você vai ter, né? Que é o que você vai rotacionar. E a operação é a rotação em si. Então, imagine aqui que você tem essa seta, então, por exemplo, aqui você tem 0 graus. E aí você pode ter um grupo que tenha só essa diferença de 90 graus. Então aqui, por exemplo, é um elemento de grupo. Aqui 90 graus é outro elemento de grupo. Aqui 180 graus é outro elemento de grupo. E aqui 270 graus outro elemento. Então ele possui esses 4 elementos. Tá? Sobre a operação de rotação, que é de 90 graus. Agora você quer pegar todas as rotações, existe esse grupo que tem a 90 graus e tal, um grupo discreto. Agora se você pegar todas elas, vai ser um grupo contínuo, tá? Aí você pegou todas, esse grupo é contínuo. Então a gente fala que o SO2 é simplesmente conexo, né, conectado. Então ele pode ser visualizado, todos esses elementos, como uma circunferência, né? Tá? Então é uma circunferência no R2. Então a gente fala que essa é a topologia dele, né? E o raio disso daqui é π. Então vamos tentar entender aqui, tá? A gente vai por partes. Então é o seguinte. Como que a gente pode deduzir, aqui no caso, isso é a representação do grupo, tá? É representação. Quando você tem lá na álgebra linear, você tem a transformação, né? Aí quando você escreve uma matriz em termos de uma transformação, por exemplo, no caso da transformação ortogonal, outras funcionam assim também, você tem uma base e você faz uma representação em termos dessa base e você vai ter uma matriz, tá? Mas originalmente é uma coisa mais abstrata. A mesma coisa funciona para rotação. Como que a gente vai deduzir aqui no caso a matriz ortogonal?
não é a transformação, é a matriz, tá? Mas ela preserva as estruturas, a gente chama isso de homeomorfismo. Então, como a gente vai fazer para deduzir? A gente vai por partes. Então, aqui a gente tem o plano cartesiano e em vermelho a gente pode visualizar aqui as rotações que ele faz, ou seja, o ângulo que ele vai fazer com o branco aqui na horizontal, tá? Nessa parte aqui. Então, 0 graus ele coincide. Aí, quando você tem π sobre 2, você vai ter uma coisa assim, 90 graus. π sobre 4, 45 graus. Né? 45 graus com relação ao branco. Então, você rotacionou esse eixo de 45 graus. Aí, você rotaciona 90 graus. Fica assim. Aí, vamos falar que você quer rotacionar 270. 270 fica assim, né? Para baixo. Daí, se você fizer 360, dá a volta completa. Beleza? Tá. Agora a gente vai fazer um outro que ele já vai estar girando, ele vai ter uma velocidade angular. Então esse cara aqui, ó. Tá? Eu vou tirar o objeto. Tá. Aí a gente representa assim uma rotação na parte de computação também assim, tá? Então você tem um eixo, aí você tem outro eixo que rotaciona. Aí, associado a esse eixo, você vai ter um objeto. No caso, eu coloquei aqui um retângulo. Tá? Mas se for um jogo, podia ser um carinha visto de cima. Tranquilo? Daí a gente só está rodando aqui com uma velocidade angular. A gente pode aumentar essa velocidade. Tá? E o computador entende dessa forma. Ele entende o computador entende rotação através dessas matrizes ortogonais, tá? Que ela faz a transformação entre os eixos. Fala pessoal, então como que a gente vai entender? Eu não vou fazer toda a dedução do negócio, porque o objetivo é mostrar que esse grupo SO2 é um grupo, tá? Então só vou fazer uma breve introdução. Então imagine assim, ó, você tem um plano que nem eu mostrei na animação lá, você tinha um sistema de coordenadas e o outro que se rotacionava em relação a ele, né? Então, se esse cara aqui que está rotacionando é o sistema S', a gente tem um ângulo que a gente vai chamar de θ. E o que eu estou falando aqui também vai se aplicar assim, por exemplo, transformação de Lorentz, né? Como que fica um vetor posição para o cara que está em repouso, para o outro que está com uma velocidade v. Então, ele muda de acordo com quem é observável, né? Aqui você pode pensar analogamente, tá bom? Ou transformações de Galileu. Aqui você tem uma transformação que é de rotação, a transformação ortogonal. Então a gente tem esse cara amarelo, que é o vetor posição, só que para o sistema não rotacionado, que não rotaciona, que eu vou chamar de S. Quem lembra da parte da física lá também, dos referenciais, né? Então nesse referencial S, a gente tem que o vetor posição, ele é x e y, né? Se a gente pega esse cara aqui, projeta aqui, ele vai dar uma distância x. Se a gente projetar aqui, ele vai dar uma distância y, né? Mas no sistema linha, o S', o referencial S', nosso vetor posição linha vai ser x', y'.
Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Então, como eles se relacionam? Através de uma transformação. Essa transformação é a rotação, né? Então, a gente tem que o vetor linha é igual a essa transformação de rotação R, que se dá por um ângulo θ, aplicada no vetor R. Então, lembra lá da transformação? A gente tem uma transformação, ela sai do espaço vetorial e cai num outro espaço vetorial, tá? Dela ser uma transformação ortogonal, a gente tem isso daqui, ela preserva o produto interno. Então, vou fazer com essa... Na matemática, a gente não costuma colocar o vetorzinho em cima, porque esse vetor pode ser polinômio, né? Pode ser espaço dos polinômios, pode ser várias coisas. Mas eu vou deixar assim, tá? Isso daqui vai ser igual à transformação que você aplicou, né? O produto interno dela é preservado, ou seja, você tem dois vetores, o ângulo se preserva entre eles sobre essa rotação, e a distância não muda dos vetores também. No caso, esse nosso T aqui é o R, que é a rotação, que ela sai do espaço, que é representado por esse S, né? E vai para outro espaço, então ele atua, né? Ele atua num vetor que transforma ele, acaba rotacionando. E como que é essa expressão desse cara? Se você tem lá a base canônica, então isso daí é álgebra linear, só vou mencionar. Você tem a base canônica de um e a base canônica de outro espaço. Você tem a descrição da transformação, a representação da transformação em termos dessa base vai dar uma matriz. Da matriz vai estar associada à representação em termos da base canônica, tá? De um espaço para o outro. E no caso da rotação ela vai ser desta forma aqui, ó. R de θ é igual a cosseno θ, seno de θ, menos seno θ, cosseno de θ, tá? Da parte do produto interno ser preservado, a consequência disso na matriz, na representação, é que R vezes R transposta é igual a R transposta vezes R, que é igual a matriz identidade. A gente pode provar isso, tá? Assim, provar não, mostrar, porque da própria estrutura do espaço de produto interno você tem uma consequência que é isso. E na parte de grupo, essa matriz também é uma representação do grupo de rotação. Então você pode ter rotações lá que eu falei de 90 graus, etc. Ou o grupo contínuo, que é o grupo de Lie, né? Então, a nomenclatura SO2, o 2 vem de duas dimensões, o O vem de ortogonal. Ortogonal quer dizer isso daqui, né? Que eu tenho a matriz, né? Ela atua na transposta dela, e aí ela tem a inversão, né? A transposta toda na matriz, isso é igual a identidade. Isso quer dizer que a matriz é ortogonal, tá? E o S vem de especial. E o que quer dizer isso? Então, O de ortogonal é especial. Na matriz ortogonal, a gente vai ter que o determinante, deixa eu pôr em branco, que o determinante deste cara é igual a mais ou menos 1, tá? Se ele for ortogonal, que é o caso. Aí tem uma diferença. Se for uma rotação, esse determinante dá 1 por uma rotação. Se ele for menos 1, isso tem a ver com uma reflexão, tá? Então, especial vem porque o determinante dele é igual a 1, tá? Special, né? O S. Então, só para explicar a nomenclatura. E quando você vê nos livros lá, quando você vê maiúsculo SO2, é grupo. Se você vê um SO2 minúsculo,
quer dizer que é a álgebra, tá? Então, no caso, é a álgebra de Lie associada com esse grupo. A álgebra de Lie, só vou falar aqui por cima. Você tem uma variedade diferenciável que vem lá da geometria diferencial. E um ponto dessa variedade diferenciável você tem um espaço tangente. Ali naquele espaço tangente é onde vive a álgebra. Quando você recobre toda a variedade, você tem uma coisa chamada fibrado tangente. E aí dessa parte do espaço de cobrimento que você vai ter o grupo. Então o grupo pega tudo e a álgebra pega só o espaço tangente, tá? Mas isso daqui não é importante saber, tá? Só a gente mostrar. É porque tem muitas coisas, né? Grupos de Lie é um tópico avançado, né? Tá, então vamos mostrar que isso daqui forma um grupo. Então, propriedades, né? Então, assim, para vocês visualizar melhor, a gente tem isso daqui no final, né? A gente pode determinar a posição desse vetor na coordenada S' com uma matriz coluna, né? Esse é o vetor, x', y'. E aí, a gente tem a nossa matriz de rotação, né? Duas dimensões, cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. E ela atua no vetor x e y, tá? Então atuou, e esse cara no sistema linha é quando sofreu a rotação, tá? A rotação atua no vetor posição x, y, e o x', y' é o resultado dessa aplicação. Então vou mostrar que isso daqui forma um grupo, né? Então a primeira coisa, a gente tem que ver o fechamento, né? Então, a gente tem... Deixa eu mudar de cor. A gente tem o vetor lá. Só o fechamento, a gente vai ter que ter o produto, né? Pegar dois elementos, ou seja, um R de θ1, um R de θ2. O produto, no caso do grupo abstrato, a operação é a rotação, que na representação se traduz como uma multiplicação, tá? Então, você vai ter que pegar duas aplicações, ou seja, então você vai atuar, rotaciona por um ângulo θ1, aplica de novo e rotacionou por um ângulo θ2. O que isso quer dizer, né? Então a gente tem o que a gente tinha aqui, o vetor linha quando você rotacionou, a aplicação do ângulo para uma rotação de θ1, um ângulo de θ1, no vetor R original. Então, o resultado desse cara aqui, linha. E aí eu vou aplicar outra rotação, ou seja, a gente vai ter um outro sistema lá, S duas linhas. Então, vetor posição duas linhas. E aí nesse, a gente aplica uma rotação θ2 em relação ao primeiro, né? Aqui você rotacionou, rotacionou uma vez por θ1, aplica de novo θ2, é isso que está falando, né? Então você tem três sistemas de coordenadas no final. E aí é o seguinte, se a gente pegar esse cara aqui, esse carinha aqui, substituir aqui na frente, vai ficar R duas linhas é igual a R θ2 vezes R' é o quê? R θ1 vezes R. E aí como que fica? Agora a gente tem que R θ2 vezes R θ1, né? A gente pega qualquer ângulo θ1 e multiplica por θ2. Só que aqui a ordem é importante porque as matrizes, né, em geral elas não comutam, né? Podem ou não podem comutar. Se vai comutar é abeliano, tá? Então, como é que fica isso? Vai cair dentro, né, do grupo, vai cair dentro do conjunto SO2, isso daqui, essa transformação vai cair nesse conjunto de que os elementos são rotações em duas dimensões, todas as possíveis rotações. Então a gente vai ver isso, né?
a gente pegar rθ2 e multiplicar por rθ1, a gente tem o que no final? A gente tem cosseno de θ2, seno de θ2, menos seno de θ2, cosseno de θ2, e isso daqui multiplicação de matriz com o primeiro. O primeiro é cosseno de θ1, seno de θ1, menos seno de θ1, cosseno de θ1. E a gente faz a multiplicação de matrizes, né? Daqui vai dar o quê? A gente tem lá cosseno de θ2 vezes cosseno de θ1, primeiro elemento, menos seno de θ2 vezes seno de θ1. Então esse daqui é o elemento 1, né? Que é resultado disso daqui. A gente pegou essa linha aqui, fez isso daqui, né? Elemento por elemento, os parzinhos. Cosseno θ2, θ1 e os senos também, né? E aí a gente vai fazer por próximo. Vou fazer uma divisãozinha aqui para não confundir, né? Então aqui a gente vai continuar. Então próximo aqui. Então eu vou mudar até a cor. Esse cara aqui agora, tá? Então vai ficar cosseno de θ2, seno de θ1, mais seno de θ2, vezes cosseno de θ1. E agora o próximo. Escolher outra cor aqui, amarelo. Agora esse amarelo com essa linha vermelha aqui, né? Eu vou pôr outro amarelo, só para entender a ordem que eu estou fazendo. Então vamos lá, ó. Menos seno de θ2, cosseno de θ1, com menos cosseno de θ2, com seno de θ1. E aí por último que sobrou, né? Que eu vou pôr rosa aqui. Com esse último aqui. Então, o amarelo com rosa. Então, vai ficar menos seno de θ2, seno de θ1, mais cosseno de θ2 vezes cosseno de θ1. Isso daqui vai dar igual. E a gente vai usar as leizinhas lá dos senos e cossenos, né? Então, o primeiro cara vai ser o quê, ó? Soma dos arcos do cosseno, né? Então, a gente vai ter cosseno de θ1 mais θ2. De baixo, os senos, né? Então, fica menos. Se a gente pôr menos em evidência, vai ficar, né? Seno A, cosseno B, etc. Então, vai ficar menos seno de θ1 mais θ2. Aqui do lado, seno e cosseno. Então, vai ficar seno de θ1 mais θ2. E o de baixo vai ficar cosseno de, que é θ2 mais θ1. E esse cara aqui θ2, θ1. E aí eu vou colocar só o seno do jeito certo com os cossenos para poder escrever a expressão geral, né? Tá, aqui fica θ2, θ1, θ2, θ1. E no final, olha a matriz de rotação aqui, ó. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, tá vendo?
Se isso daqui é a mesma coisa no final, essa expressão, que R de θ2 mais θ1. Então ele resulta numa matriz de rotação que é a soma dos ângulos. Faz sentido, né? Porque você tem um sistema de coordenadas lá S, aí você aplicou uma rotação, você tem o S' por θ1, aí você aplicou outra aplicação, né? E aí você tem o 2', que é por θ2. Então você fez θ1 e θ2. Isso no final é a mesma coisa que fizer θ1 mais 2. Então a conclusão é essa, que R de θ2 vezes R de θ1 é igual a R de θ2 mais θ1. É a conclusão que a gente chega. Então, o produto entre duas rotações vai ser a soma dessas rotações, né? Então, a gente com isso demonstra o fechamento, né? Porque isso daqui pertence ao SO2, né? É uma rotação. E se você fizer o contrário, só vai mudar que vai ser θ1 mais θ2, certo? E aí a gente vai ter a associatividade que quer dizer o seguinte, a gente tem lá um R de θ3, R de θ2 vezes R de θ1. E isso daqui vai ser igual a R de θ3, R de θ2, R de θ1. Né? Então fica assim, né? A gente tem um R de θ3 aqui, dá para mostrar isso daqui. Vou fazer o lado esquerdo primeiro. Fazer o lado esquerdo. Tem que mostrar que isso é verdade, né? Lado esquerdo da expressão. Então a gente tem R de θ3. O R de θ2 vezes θ1 a gente fez aqui. Deu R de θ2 mais θ1. E aí, se a gente fizer a mesma coisa com θ3 aqui, vai dar, se a gente renomear esse cara aqui, θ1 mais θ2 por um θ tilde alguma coisa, vai manter essa mesma lei que vai dar somas. Esse cara aqui vai ser R de θ3 mais θ2 mais θ1. E a mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado, né? Então, lado direito vai ser R de θ3 vezes R de θ2. Fiz o primeiro aqui e tal, tá. Então, esse primeiro cara do lado direito aqui, ó. R de θ3, R de θ2. E aqui R de θ1, né? Então esse cara aqui que a gente vai fazer primeiro, que é o Cauchet's, que é a primeira operação, fica R de θ3 mais θ2. E aí sobra o R de θ1. E aí no final, você renomeia esse cara aqui para qualquer coisa que você queira. Você vai ter R de θ3 mais θ2 mais θ1. E as duas coisas são iguais, os resultados, então a associatividade está demonstrada. Existência do elemento neutro. Deixa eu mudar de cor. Existência do elemento neutro. Qual que é o elemento neutro do SO2? É não rodar. O que quer dizer não rodar? Quer dizer que o ângulo θ é zero, né? Ele não roda. Ele mantém. Então isso é identidade. Imagina se tem uma roda lá de carro. Se você
faz o produto de rodar com não rodar, vai dar a mesma coisa que rodar, certo? Então existe o elemento neutro e ele é o R de θ zero. E o que vale isso? A gente tem lá cosseno de zero, seno de zero, menos seno de zero, cosseno de zero. Isso daqui vai ser o quê? Isso é o não rodar. Cosseno de zero é 1, seno de zero é 0, menos seno de zero é 0, cosseno de zero é 1. Isso daqui dá a matriz identidade. Tá? Então, na própria parte de matrizes, se você tem uma matriz, aplica identidade, vai dela mesma. E ela se preserva na representação. Então, a gente tem a identidade, que é o R de zero, aplicado em qualquer cara, né, por qualquer ângulo θ. Isso daqui vai ser identidade vezes R de θ, que é igual ao próprio θ. Ou seja, ela não muda o estado dele. E o inverso também vai valer, né? Se a gente fizer R de θ, R de zero, também acontece a mesma coisa. E agora a existência do elemento inverso. Então isso daqui é a mesma coisa também que R de θ, R de zero, vai resultar em R de θ. Então é demonstrada a existência do elemento neutro. Certo? E o elemento inverso? Então pensa nisso daqui, ó. Você girou por um ângulo θ. Então você tem quando você não roda, você tem identidade, certo? Você girou por um ângulo θ. Se você girar no sentido contrário, você não volta para o estado que você tinha inicialmente, que era não rodar. Então faz sentido, né? Que existe o elemento inverso, R a menos 1 de θ. E esse elemento inverso é R menos θ. É a rotação contrária que você vai fazer. Então, você tem lá R de menos θ vezes o R de θ. Isso daqui vai dar o quê? A gente vai fazer. Temos lá cosseno de menos θ, seno de menos θ, menos seno de menos θ, cosseno de menos θ, vezes cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. E aqui no primeiro cara vamos usar a paridade das funções, né? Então a gente tem que o cosseno é par e o seno é ímpar. Então da par de funções, como o cosseno é par, cosseno de menos θ vai dar cosseno de θ. Certo? Seno de menos θ, menos seno de θ, que é ímpar. E aqui vai ficar menos com menos mais, seno de θ. E aqui cosseno de θ. Vezes cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. Isso aqui vai resultar no quê? Cosseno de θ com cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ. Então, vou fazer a linha, esse cara aqui, com esse cara, vou fazer mais para cima para não apagar o sinal negativo. Esse cara aqui com esse cara aqui, tá? Então, cosseno ao quadrado de θ, menos com menos mais seno ao quadrado de θ. Fazer essa divisão aqui para não confundir, né? E aí o próximo, fazer de rosa. Então vai ficar cosseno com seno, cosseno de θ, seno de θ, e aí você tem um menos na frente,
menos seno de θ, cosseno de θ. Tá? E aí o próximo aqui, vou fazer esse verdinho aqui. Então, verde com amarelo, né? Então, seno de θ com cosseno de θ. Com menos cosseno de θ, seno de θ. E aí, por fim, o verde com rosa, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Então a gente tem que esses caras aqui vão se cancelar, né? Seno com cosseno com seno é a mesma coisa que seno com cosseno. Então você cancela, dá zero. Aqui é a mesma coisa. Tá? A da relação fundamental, a gente tem que esse cara aqui vai valer 1. Esse cara também vale 1, né? Então, no final, resultou na matriz identidade. 1, 0, 0, 1. Matriz identidade. Então, a gente tem que R de menos θ com R de θ é igual a identidade. Só que isso daqui vale também por causa de R de θ, R de menos θ, tá? Identidade. Tá? Então, a gente mostrou que R de menos θ é o elemento inverso com respeito a θ, R de θ. Então existe o elemento inverso. Então a gente provou as 4 propriedades que definem um grupo. Então o SO2, ele sim, ele forma um grupo, né? E esse grupo é o grupo de rotação que a gente fala, tá? E aí que eu ia falar de, né, curiosidade. E eu dei uma olhada. Computação gráfica, eles usam algo chamado quaternion, tá? Porque parece que é mais fácil computacionalmente porque é um número, né? E ele pode representar uma rotação em 4 dimensões. Quaternion é uma extensão dos números complexos, tá bom? Você tem um número complexo lá, A mais BI. Aí um quaternion vai ser tipo A mais BI mais CJ mais DK, entendeu? Então ele é uma extensão. Existem outros conjuntos numéricos além dos complexos. Tem os quaternions, octonions, tem outras coisas também, tá bom? E esses quaternions, quem introduziu ele foi o Hamilton, que é o lá da mecânica analítica, para descrever rotação também, né? Em 3 dimensões você pode usar, você tem lá o SO3 e você vai ter também, né, os ângulos de Euler e essa parte que aparece no mecânica clássica do peão, etc. Então você vê que esse negócio de grupos aparece bastante em física, né? Então quem tem interesse, por exemplo, a pessoa vai estudar física de partículas e tal, isso daqui é algo fundamental, né? Ou cromodinâmica quântica, essas áreas aí. Enfim, pessoal, é isso aí, tá?